O mal-estar da civilização moderna e sua crise de valores são temas que aparecem em vários autores de diferentes correntes contemporâneas. Iremos trazer aqui uma discussão na perspectiva do filósofo Samuel Ramos, particularmente apresentada em sua obra Rumo a um Novo Humanismo. Ali, nosso autor faz um diagnóstico da decadência humana gerada historicamente, que se inicia pela concepção dualista do racionalismo moderno. E na esteira da tradição neo-kantiana, ele irá propor uma antropologia filosófica que renove um despertar do humano autoconsciente. Samuel Ramos é um filósofo pertencente ao grupo geracional daqueles pensadores latino-americanos dos anos 30, que foram denominados de forjadores. Nessa fase, o problema premente é a identidade do filosofar latino-americano, matizado pelo seu entorno. De fundamental contribuição será a presença dos filósofos espanhóis exilados no México, particularmente aqueles que trazem o legado da filosofia de Ortega y Gasset, bem como o despertar para uma ambiência intelectual vivida na Espanha antes da era franquista e que transgrediu os limites da própria academia. São três os núcleos desse grupo geracional. O núcleo mexicano com Samuel Ramos e José Gauss, o argentino com Francisco Romero e o venezuelano com Garcia Baca. Figura exponencial do núcleo mexicano é Samuel Ramos, que além da profunda influência recebida do pensamento de Ortega y Gasset, também tem marcada em sua trajetória as referências de Antônio Caso e José Vasconcelos. Antônio Caso o influenciou sobretudo em sua juventude intelectual, época em que organiza o periódico intitulado Contemporâneos, e que terá como horizonte teórico a crítica e a superação do positivismo, bem como o acolhimento aos fundamentos bergsonianos que confrontam o racionalismo a favor de uma estética intuitiva. Na fase madura, porém, sua orientação filosófica inspirada em Antônio Caso dá lugar ao historicismo orteguiano, o que é assinalado em sua obra Hipóteses, de 1928, e que em definitivo irá aproximá-lo do pensamento de Max Scheler e Nikolai Hartmann. A filosofia voltada à vida e às circunstâncias de Ortega y Gasset irá ser refletida no solo próprio de seu humanismo historicista, que se confronta com o entorno social e concreto. Nesse sentido, a defrontação com o irracionalismo, o intuicionismo e o antipositivismo herdados do romantismo filosófico de Antônio Caso dará lugar a uma nova hipótese do conceito de razão, agora compreendida à luz de uma construção histórica. Uma das consequências deste construto teórico por ele assimilado é expresso nas suas críticas em relação à compreensão dos autores clássicos desvinculados de suas circunstâncias históricas, entendidos e perpetuados como entidades supratemporais. No alicerce da abordagem historicista que Ramos adere, estará a redefinição do conceito de verdade, passando a ser compreendida como produto do tempo e das gerações. O mal-estar do ser humano moderno é o ponto de partida em que Ramos situa a crise do humanismo contemporâneo em sua obra Rumo a um Novo Humanismo, programa de uma antropologia filosófica, para descrever-nos a profunda inconformidade que separa a dimensão material da espiritual, um dualismo instituído precisamente na era moderna, e que se apresenta como realidade incontestável e sacrificial, ou seja, como imperativo ao ser humano da necessidade de escolher-se mediante apenas uma das opções, bem como a imposição da inevitabilidade do sacrifício vivenciado pela dimensão preterida. Essa consciência dualística é construída historicamente partindo de uma oposição que caracteriza a racionalidade ocidental e estabelecendo a antinomia entre alma e corpo. A dualidade antinômica, não obstante, é disseminada na raiz mesma de várias esferas da vida humana, refletindo o mal-estar latente de um modo de ser incompleto ou rescindido. O sentido espiritual se sobrepõe como dimensão preponderante na tradição europeia desde os gregos e cristãos. Já na Idade Moderna, se associa a uma tradição racional, o que dá lugar a uma dimensão material, na medida em que o conhecimento sobre a natureza
se desvela em toda sua amplitude, tal como ele assinala, abre aspas, a ciência natural, em sua crescente progressão, transforma e amplifica o conceito de universo e põe nas mãos do homem um instrumento formidável para dominar as forças materiais. Fecha aspas. As cidades industrializadas irão representar o centro dessa nova disposição. O ambiente por elas produzida desperta os interesses materiais para a construção da personalidade e da própria realização da vida humana. A natureza instintiva, material, se sobrepõe então sobre o espiritual, com um ar de vingança, como diz Ramos, pela humilhante servidão em que esta lhe havia mantido por tanto tempo. Um novo tipo de homem se ergue orgulhoso e dominador, depreciando a antiga moralidade, ansioso de expandir a vida de seu corpo por meio de atrativos que lhe oferece a civilização. Esse ser humano civilizado e reduzido à condição material é principalmente representado pelo burguês, cuja característica fundamental está no direcionamento que atribui aos seus valores. O desenvolvimento da civilização é orientado e polarizado para os valores materiais, divergentes, portanto, do próprio desenvolvimento da cultura, que se desdobra de modo oposto. O pensamento cartesiano será o marco teórico-filosófico da justificação desse dualismo, iniciando, portanto, a Era Moderna, em detrimento ao pensamento escolástico, com o modelo da res cogitans e a res extensa. O racionalismo adquire sua expressão no mecanicismo materialista, e o universo é reduzido a um objeto mensurável e de possível apreensão racional, guardadas suas características intrinsecamente matemáticas, como também o são os seres vivos. A esse movimento histórico, Ramos denomina rebelião dos instintos. Na esteira da concepção mecanicista, também figura o ser humano como entidade material, ou seja, como uma máquina corpórea, ainda que se diferencie do restante dos animais por possuir faculdades cognitivas. Essas faculdades cognitivas, res cogitans, será um aspecto da natureza, e o outro, a matéria extensa. O primeiro representa uma natureza superior e antagônica em relação ao segundo. Em decorrência, teremos a cisão da alma e corpo, do psíquico e do fisiológico. Está firmada a doutrina dualista, que terá ressonância em diversas esferas da vida humana, expressando os contrastes entre o espiritual e o material, tal como concebido no próprio desenvolvimento civilizatório, e também na supervalorização da evolução tecnológica. A chamada rebelião dos instintos tem sua justificativa teórica no materialismo e no positivismo, consagrando e reduzindo o ser humano como um animal natural, ou seja, instintivo. E nesse sentido, sua finalidade é a realização biológica, que determina, por sua parte, toda a sua atividade. A esse determinismo biológico, que suprime a possibilidade de autonomia e reduz o ser humano ao estado de animalidade, Ramos desfere veementes críticas. Para ele, essa concepção materialista é a mais genuína expressão da psicologia burguesa, em que é notório o rebaixamento dos valores humanos. Cabe destacar que Ramos assinala a importância de não nivelar as concepções naturalistas mecanicistas àquelas trazidas pelas filosofias vitalistas de Dilthey, Nietzsche e Bergson, uma vez que estas dignificam a condição humana, atribuindo-lhe valor à vida frente ao anulamento pela razão formalista. Esta aparente conquista civilizatória de desenvolvimento material e sua decorrente supervalorização traz, não obstante, um profundo estado de desequilíbrio e insatisfação na própria realização e autopercepção da existência. Pessimismo este já denunciado desde Rousseau e abordado por Kierkegaard, Nietzsche, Freud e Spengler, que relacionam a evolução da civilização como causa necessária do distanciamento do ser humano consigo próprio, que expressa, em última análise, sua própria decadência. A crise do humanismo na Era Moderna tem na sua essência, portanto, a ideia de decadência e mal-estar como resultado do dualismo entre o espiritual e o material, o que revelaria uma absoluta e constante desarmonia do ser humano com o mundo, que agora se mostra em multiplicidade inesgotável.
Ramos salienta que há aspectos psicológicos fundamentais que influenciam essa crise e que basicamente referem-se à desorientação do ser humano frente às circunstâncias. Essa desorientação, diz Ramos, consiste fundamentalmente em uma falsa atitude mental que tergiversa o sentido dos valores e altera a ordem natural das coisas em relação à sua importância. Um dos erros de valoração que mais consequências desfavoráveis teve é o de elevar os meios à categoria de fins. Ele destaca a produção tecnocientífica como exemplo maior dessa inversão axiológica e equivocada, ao ser considerada historicamente como um fim e não como um meio de realização da humanidade. Ramos denomina de culto e febre da técnica a superprodução cultural e industrial artificializadas que produz uma multiplicidade de necessidades no ser humano, tornando a consciência contemporânea dominada e entregue pelas preocupações e imposições materiais. Essa psicologia do ser humano moderno, tecnologizado e autômato, lhe confere um caráter de estranhamento consigo. Ele diz: a civilização desapossou do indivíduo sua liberdade, aprisiona seu espírito com múltiplas ataduras e lhe impõe uma personalidade estranha. A vontade própria do indivíduo, seus sentimentos, suas aspirações, sua vocação, suas forças voltam-se impotentes sob a máscara que lhe pôs o mundo exterior. Atrás dessa máscara, ou persona social, exteriorizada, artificial e diluída na impessoalidade de um projeto adventício, encobre-se o eu mais profundo e que representa o potencial criador e prospectivo. No influxo da tradição existencialista, Ramos, ao discorrer sobre o tema do eu profundo, estagnado e massificado pelo excesso de exterioridade material, que o aliena de si próprio, que lhe atribui uma personalidade contraditória, designa o papel da experiência estética como fonte libertadora e reveladora dessa ambiguidade. Ele diz: muitos indivíduos ainda ignoram essa região subterrânea de sua alma, e a arte tem como missão revelá-la. O gozo estético se explica precisamente porque quando o artista levanta essa crosta de nosso espírito para contemplar o fundo, reconhecemos o nosso eu mais íntimo, contemplamos o que houvéramos podido ser, mas que não foi a causa de outras exigências mais imperiosas. O pensamento de Samuel Ramos pode ser denominado de pós-moderno, particularmente no que se refere à falência e o niilismo da condição humana, subjugada frente às suas criações materiais. E isso se deve à trajetória civilizatória despontar para um caminho distinto daquela que diz respeito à realização do humano em sua organicidade. Ou seja, ele acusa a contemporaneidade de deixar o ser humano perder-se dentre suas próprias conquistas e tornar-se um estranho alterado e decaído. Nesse sentido, figura como sendo um autor que denuncia clara e veementemente a crise dos valores humanos fundamentais. Ele afirma que o humanismo aparece hoje como um ideal para combater a infra-humanidade engendrada pelo capitalismo e materialismo burgueses. Por isso, os espíritos mais esclarecidos estão obrigados a denunciar a desmoralização que sofre o homem. A via retificadora para o mal-estar do ser humano moderno, segundo Ramos, deverá ser o resultado reflexivo de um programa de uma antropologia filosófica. Ele adverte que se trata de uma disciplina filosófica recente, que tem por objetivo examinar os problemas fundamentais acerca da ideia de ser humano e as teorias que tratam de compreendê-los. Ainda que tenha um caráter moderno, a preocupação sobre o ser humano figura como tema central e fundante desde o alvorecer das reflexões filosóficas, no período clássico da filosofia antiga. Enquanto área distinta do saber, a antropologia filosófica se nutre dos conhecimentos das ciências particulares, sem se esgotar como sendo uma síntese destes, mas antes se busca afirmar em um estatuto epistemológico próprio. Ele diz: a antropologia filosófica lhe corresponde o posto de uma ciência fundamental básica,
cujos princípios devem ser interpretadas e valorizadas as conclusões das ciências que estudam aspectos parciais do homem, sendo que sua tarefa primordial, conclui, é analisar o que necessariamente pensamos sobre a ideia do homem antes de tomar qualquer posição doutrinária. Ou seja, a antropologia filosófica tem o dever de buscar compreender a prioristicamente as representações ideais que lastreiam a própria concepção de ser humano, antes mesmo de compreendê-lo em termos de realidade vivente. O itinerário dessa compreensão tem início por um método de depuração da existência. Esse ponto de partida reflexivo figura nas escolas que tomam o critério fenomenológico existencial como fundamento, e cujas contribuições aparecem nas obras de Husserl, Heidegger, Bergson, Hartmann e Ortega y Gasset, mas particularmente em Max Scheler, na sua obra O Lugar do Homem no Cosmo, cujo objetivo é buscar a validade filosófica para ideias axiomáticas sobre o ser humano. Samuel Ramos, à luz dessa tradição, defende que a vida humana é a única que tem consciência de seu existir, consciência de si como uma revelação do ser que primordialmente situa de modo dinâmico o ente dentre o entorno mundano de outras realidades, articulando memória e prospecções. Buscamos construir um fim, ainda que dentre as fatalidades, mas no horizonte das possibilidades constantes que exigem do humano sua definição como entidade projetiva e teleológica. O humano, ser no mundo, interpenetrado às suas circunstâncias, se realiza nessa dialética perene, em um conflito perpétuo com seu meio. Ele diz: a vida é uma luta incessante para conservar-se, mas nem tudo o que nos rodeia é hostil. Ao contrário, encontra já múltiplos caminhos traçados de antemão, quadros pré-estabelecidos que favorecem sua formação e desenvolvimento. A vida humana, insiste Ramos, é coexistência do individual com a civilização. O mundo dos valores expressa a projeção ideal de um dever ser, de uma realização cujo fim é estimado como valioso. Perseguir esses fins é o que caracteriza a essência humana, por conseguinte, o objeto primeiro da antropologia filosófica. Nesse sentido, ele considera que a antropologia filosófica tem uma relação necessária e integrada com a ética e a axiologia, particularmente naquelas correntes em que se projeta a noção teleológica do ser humano como ser de realização de valores.